Bom, hoje nós vamos tratar sobre esse tema, a disciplina bíblica, tratamento para o coração, tá? É o capítulo 8 do nosso livrinho, A Vida Cristã no Lar. E aí, lembrando que nós já tratamos sobre o papel da esposa, do marido, já falamos sobre os solteiros, né? E sobre um lar centrado em Cristo. Então, continuando, vamos hoje falar sobre a disciplina bíblica, que é um tratamento, né? Um treinamento para o nosso coração, tá bom? As crianças vão ficar conosco hoje, porque a nossa professora faltou. Então vai ser até bom, porque elas estarão aqui também para nos ajudar em alguns aspectos aqui do nosso estudo, tá? Vamos lá, Rodrigão, pode passar. Vamos abrir nossas Bíblias no texto de Efésios, capítulo 4, Efésios 6, perdão. Efésios 6, os versos de 1 a 4. Efésios capítulo 6, os versos de 1 a 4 diz assim. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então aqui, primeiramente, você tem a ordem apostólica para os filhos, recordando do quinto mandamento, né? Ele está trazendo à memória o quinto mandamento. Agora, o verso 4, que é o versículo que mais nos interessa para a nossa aula de hoje. No verso 4, Paulo diz assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Bom, pode passar, Rodrigão. A palavra pais aqui, usada por Paulo, no original grego, é pais no sentido masculino, ou seja, o pai. E não pais como no português, que abrange pai e mãe. Então, a orientação é para, a ordem apostólica é para os homens, para os pais. Então, os pais, né, os homens, os maridos, mas nesse caso com os filhos são os pais, eles são citados separadamente das mães, porque lembra que no último estudo nós tratamos sobre a liderança doméstica, né? O cabeça da casa. Então, o pai é mencionado como responsável pela disciplina dos filhos. Ele é o cabeça do lar. Por isso que a instrução bíblica é para os homens. Lógico que alcança também as mães, mas ele está frisando a responsabilidade dos homens, tá? Dos pais. Então, os pais, os homens são, né, os cabeças dos seus respectivos lares. Bom, isso não anula a atuação da mãe. Lembram que quando nós tratamos sobre a submissão, nós vimos que as mulheres, elas devem exercer os seus mais variados dons para o auxílio do esposo. Então, ela vai auxiliar o marido também na disciplina dos filhos, mas isso não é da responsabilidade dela, tá? É da responsabilidade dela o auxílio. Nós vamos entender melhor isso mais adiante. Então, o pai disciplina seus filhos através de sua esposa piedosa. Ele pode usar a mulher também como seu instrumento para a execução dessa disciplina. Assim, os pais são responsáveis por cuidar Tira esse dia aí, eu escrevi coisa demais aí. Assim, os pais são responsáveis por cuidar para que seus filhos sejam treinados de maneira adequada. Deuteronômio 6. Então, a questão é o seguinte: Paulo menciona os pais porque eles são os cabeças dos lares, né? Os homens.
E diz que eles devem disciplinar seus filhos, criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. E diz que eles não podem levar seus filhos à ira, tá? Os maridos vão treinar os seus filhos, os pais, né, masculinos, vão treinar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, e eles também farão isso usando as suas esposas, porque são suas auxiliadoras, tá? Então, elas vão colaborar e cooperar com esse trabalho. Deuteronômio 6, todos conhecem, eu não vou ler o texto todo, eu vou ler apenas o verso de número 3, que diz assim. Deuteronômio 3 diz assim: Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e aí você tem o que os pais deveriam ensinar aos filhos, tá? Nos versos 1 e 2, ele então dirige a ordem aos chefes de família, dizendo-lhes que era de sua responsabilidade esse treinamento e o doutrinamento dos filhos na lei do Senhor. Beleza? Então, homens e mulheres, pais, são responsáveis por esse treinamento e essa disciplina. Mas a responsabilidade primeira se encontra sobre os ombros dos maridos. Tá? Tranquilo? Sem dúvidas, né? Então vamos para frente. Pode ir, Rodrigo. Aqui. O pai deve passar tempo com seus filhos, ensinando-os de maneira formal e informal. Ele faz isso pessoalmente ou derivadamente por meio de sua esposa. Então, conforme Deuteronômio 6, quando diz, ensina ao sentar, ao levantar, ao deitar, ao sair, ao entrar. Ou seja, ali são momentos de ensino informal. Ou seja, não está programado. Está andando, surge uma oportunidade, o pai aplica a lei do Senhor, ensina os seus filhos sobre a lei do Senhor naquela circunstância. E tem um momento formal, né? Que é então a reunião doméstica, o culto doméstico, seria o ensino formal que é programado dentro da família, né? Aqui nós estamos falando de dentro da família, tá? No aspecto formal, entra a igreja também aqui. E é um dever dos pais ensinar os seus filhos também no aspecto da igreja, dentro da igreja. Aí alguém vai perguntar, mas como é que eu vou ensinar dentro da igreja? Né? Então, aqui vai entrar a responsabilidade dos pais de escolherem uma igreja que pregue a palavra para que o seu filho receba a palavra. Tá? Então, é aqui que entra a participação do pai no treinamento do filho dentro do aspecto formal. Esse ensino, tanto informal quanto formal, o pai fará de forma pessoal ou derivada. De forma derivada, então, ele tem auxílios, é a esposa, é a igreja, é aqui que entra a igreja entra no aspecto derivado, tá? Para ensinar os filhos, porque a responsabilidade é dos homens, né? Por isso que os homens têm que zelar por participar do culto, da IBD e assim por diante, né? Para que seus filhos aprendam a lei do Senhor. E tem que zelar para que as esposas também cooperem nesse trabalho, tá? Então, as mulheres, as esposas, elas auxiliarão os maridos no cumprimento desse dever, ok? Tranquilos, sem dúvidas, né? Vamos lá. Pode passar, Rodrigão. Aí. Agora a pergunta é, o que o pai deve fazer para disciplinar seus filhos? Aí eu vou trabalhar primeiramente o aspecto negativo. Depois eu vou trabalhar o aspecto positivo. Então veja, o que os pais devem fazer para disciplinar seus filhos no aspecto negativo? Vocês vão entender o que é no aspecto negativo. Pode passar, Rodrigo. Lembram que Paulo disse aos pais o seguinte, não provoque os seus filhos a ira. Esse é o aspecto negativo. O aspecto negativo, Paulo colocou a instrução usando as duas ferramentas,
primeiramente o aspecto negativo, depois o positivo. O negativo é a proibição, o positivo é o dever que deve ser cumprido, tá? Então, não provoqueis vossos filhos a ira, é a parte negativa. Porque não está no relacionamento, ele está abordando o relacionamento. Ele está dizendo, olha, tais coisas não devem ser feitas e tais devem ser feitas. Então, vamos examinar, conforme Paulo trouxe, primeiro o aspecto negativo, né? Então, Paulo nos ensina que os pais não devem, faltou o M ali para ir para o plural, né? Não devem, quando a gente coloca para corrigir, não corrige, cara, é terrível. E eu nem vi, estou vendo agora. E os pais não devem provocar seus filhos a ira. Então, essa é a ordem proibitiva. Pais, não provoquem seus filhos a ira. Aí alguém vai perguntar o seguinte, o que é provocar um filho a ira? Lógico que todo mundo sabe o que é provocar outro a ira, né? Mas no aspecto, no texto bíblico, o que é que Paulo está dizendo para não provocar o seu filho a ira? Então, ele vai nos dar uma pista. Quer dizer, ele vai dar uma pista não, né? Ele vai dar a resposta lá em Colossenses 3, 21. Abra lá em Colossenses 3, 21. Colossenses 3, 21. Acharam? Ele está repetindo o ensino aos Efésios, mas agora para os Colossenses. E então, no verso 21, Paulo disse assim, né? Desde o verso 20, ele diz assim, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus. Mesma coisa que já foi dita anteriormente, lá em Efésios 6. Agora olha o verso 21. Pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então, não irriteis vossos filhos para que não fiquem desanimados. Então, é o mesmo ensino dado aos Efésios, agora trazido aos Colossenses. A palavra no grego para irritar é a palavra exasperar, que tem o sentido de tirar o ar, murchar. Quando você tira o ar de alguma coisa, ele não fica murcho? Então, por isso que ele diz, para que não fiquem desanimados. Então, irritar os filhos é sinônimo de provocar a ira, tá? E irritar aqui tem esse sentido de exasperar, que significa tirar o ar de dentro de alguma coisa. Então, tira o ar, a pessoa vai ficar exasperada, sem oxigênio, né? Então, o resultado será o desânimo. Ele se tornará desanimado, tá? Então, quando você junta os dois textos, Efésios e Colossenses, então você percebe o que Paulo está ensinando, dizendo aos pais, não faça isso, não exasperem os seus filhos, né, ou não os conduza a uma exasperação irada, porque isso é uma atitude de rebelião dos filhos, só que provocada pelos pais. Estão entendendo? Então, exasperar, tirar o ar, ele está dizendo, não sufoquem os seus filhos para que eles não fiquem irados, né, e rebeldes contra o Senhor e contra vocês. Tranquilos? Deu para entender, né? Então, nós já sabemos o que é não provocar a ira. Agora, os filhos, pode passar, Rodrigo, vai, o outro, aí. Os filhos estão exasperados com seus pais, desistiram de entendê-los. Então, preste atenção num detalhe. Quando os pais, porque é um treinamento, nós estamos treinando os nossos filhos. Quando nós treinamos nossos filhos, né, provocando neles a ira e exasperando-os, nós estamos treinando esses filhos a praticarem esse tipo de rebelião contra quem? Contra nós e contra o Senhor. Então, o que vai acontecer? Que os filhos vão crescendo e vão se tornando experts em
rebelião contra seus pais. Eles vão ficando exasperados com os seus pais. Eles vão desistindo. Lembra que Paulo diz para que não fiquem desanimados? Qual é esse desânimo? O desânimo é de entender os pais. Eles vão ficando desanimados no sentido de entender os seus próprios pais. Aí aqui eu estou colocando no passado, perderam a esperança de entender a aplicação da disciplina trazida a eles por seus pais. Não é? Uma mistura de ira e exasperação descreve bem a atitude contemporânea da juventude que despreza a disciplina e rejeita com um profundo desgosto. Tá? E a rejeita com profundo desgosto. Então, veja, quando a gente examina, às vezes, uma moça, um rapaz, aí na casa dos 13, 14 anos, a partir daí, e você percebe que essa pessoa não dá crédito aos pais, é contrário aos seus pais, o que o pai e a mãe diz, entra no ouvido e sai no outro, nós temos a tendência de julgar somente os filhos. Mas devemos lembrar que tal tipo de atitude pode ser o fruto de uma disciplina errada que foi praticada ao longo de 13, 14, 15 anos ou mais. Então, os jovens ficam desanimados de entender os seus pais, não é? Porque eles está sufocando eles, né? Tirar o ar vai sufocá-los, né? Isso vai levá-los à ira, né? E a ira é uma atitude de rebeldia. Então eles vão começar a desistir de entender os seus pais, vão tolerar os pais, vão simplesmente aceitar os pais, mas não se aproveitará na vida deles o ensino que foi dado e a correção que foi trazida, porque isso foi feito de uma forma que não trouxe de fato o evangelho, pelo contrário, provocou ira e irritação nos seus filhos. Tranquilos? Vai ficar melhor. Então, por quê? Porque essas palavras negativas, não é que as palavras em si tenham algum poder para mudar o futuro da pessoa, mas é porque as palavras negativas, essas que às vezes a gente diz, menino, você não vale nada, não presta para nada, elas são formas erradas de disciplinar o filho. Quando ele comete alguma coisa de errado, aí a gente abre a boca e diz essas coisas. Então, tanto pode se disciplinar de forma errada, usando a varinha, como dizendo coisas erradas, ou até aplicando castigos errados. E isso provoca desânimo na criança mesmo. E deixa ele revoltado, né, irado contra seu pai ou sua mãe, ou contra os dois. Mas vamos lá. Então, pode passar, Rodrigão. Vocês estão, dá para ver? Não é muito claro, não? Aí. O que o pai deve fazer para disciplinar seus filhos? Continuando, no aspecto negativo, note que agora eu acrescento lá falta de disciplina. Então, o que os pais devem fazer para disciplinar seus filhos? No aspecto negativo, agora falta de disciplina. A falta da disciplina é o que mais exaspera os jovens, ou os nossos filhos, mais do que qualquer outra coisa. Não tem nada na face da terra que mais irrite e ire os nossos filhos do que a falta da disciplina. Porque toda pessoa que não tem limites, ele também não sabe se ele é amado, se ele é cuidado, ele não tem um norte de valor. Então isso afeta até o sentido da vida para ele, né? A sua saber por que ele existe, para que ele existe, isso tudo afeta. Mas no caso que eu estou colocando aqui, da falta da disciplina, não é que os pais deixam os filhos fazer tudo à la vontade, nunca castiga, não faz nada disso. Aqui eu vou tratar sobre a forma errada que muitas vezes nós usamos para disciplinar os nossos filhos. Que a forma errada é a ausência da disciplina. A disciplina bíblica
ela tem um padrão. Quando ela não é seguida, então ela está ausente. Oi, tem que falar aqui. Quando você falou agora aí do nada mais irrita o filho, porque estava falando de irritação, né, que é uma parte negativa, digamos assim, do mandato. Então, quando você falou aí nada mais irrita filho do que a falta de disciplina, é incrível como, quem sou eu, né, mas aqui o português deixa muito claro. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas é uma conjunção adversativa. O que faz com que provoque a ira dos filhos é tudo que você falou, lógico, mas criai-os na disciplina, na admoestação do Senhor. Ou seja, esse mais aqui é o adverso, ou seja, o contrário, porém, contudo, o que faz eles ficarem irados é a falta da disciplina, que é exatamente o que você falou agora. Nada mais causa ira no filho do que a falta de disciplina, mas disciplinai-os. Esse mais, a conjunção deixa muito claro que causa ira, irritação nos filhos é a falta da disciplina correta. Ninguém está dizendo que realmente tem que disciplinar de qualquer jeito, certinho. Né? A Bíblia fala que a gente não pode tratar os outros da forma que a gente não gostaria de ser tratado. Então, já regula que não pode disciplinar de qualquer jeito. Mas esse mas diz exatamente o que ira os filhos, é a falta da disciplina. A falta da disciplina é o instrumento que provoca essa rebelião no coração dos filhos. Vamos lá, então. Eu vou mencionar aqui os itens que mostram essa falta da disciplina. Pode passar, Rodrigo, por favor. Primeiro. Aí, ó. Regras não anunciadas antes e só comunicadas após o filho as transgredirem provoca exasperação. Então, a criança está lá, aí faz algo de errado, nunca foi ensinado que era errado, aí ele fez algo de errado, aí os pais vão disciplinar ele depois do feito, da coisa acontecida. Isso não é disciplina. Isso não é disciplina. Entende? Porque se ele não sabia que algo era errado, como é que aquilo se tornou errado para a criança? Os pais sabiam das regras e da lei, mas nunca falaram. Então, a criança vai receber lá a sua punição de uma forma inesperada, caindo de paraquedas e sem entender por quê. Ou seja, algo se tornou proibido a partir daquele momento. Então, isso não provoca ânimo na criança. Isso não é disciplina, tá? Isso não é disciplina. As regras precisam ser anunciadas previamente, tá bom? Comunicadas previamente e, inclusive, sendo anunciado o castigo respectivo para aquela possível transgressão daquela regra. Segundo, regra comunicada e castigo anunciado, mas não cumprido quando o filho a transgride. Então, você anuncia lá, você comunica, eu estou usando regra, mas são as regras da casa que estão fundamentadas na palavra, né? Então, você diz ao filho, olha, se você fizer isso, você vai ser disciplinado. Aí, a criança comete a transgressão e ele não é disciplinado, isso gera uma incoerência na disciplina e gera uma confusão na mente do filho. Então, a criança começa agora a duvidar da veracidade da palavra do seu pai. Isso vai provocar a ira, porque ao longo da vida o pai vai querer disciplinar o filho. Só que tem uma incoerência já estabelecida, entende? Então vai ficar incoerência na mente da criança versus, entre aspas, a autoridade que o pai reclama naquele momento. Então isso gera uma exasperação. Isso vai gerar irritação no coração das crianças, tá? Então, se você anunciou uma regra, você precisa velar para que a regra seja cumprida. Anunciou que se transgredir aquilo, terá uma disciplina, precisa cumprir aquela disciplina. Pode ir, Rodrigo. Quando as regras mudam de um dia para o outro, o filho não sabe em que se firmar. Então, hoje, sentar naquele banco é proibido, amanhã não é mais.
Então, as crianças, elas vão crescendo, porque isso aqui é um treinamento. Você está treinando as crianças a não terem nenhum tipo de solo firme para se agarrar. Então, é proibido aquilo ontem, aí hoje não é mais. Amanhã proíbe outra coisa, depois desfaz o que proibiu do nada, ou deixa de existir do nada tal proibição. Então, isso faz com que não haja uma firmeza, uma solidez dessa autoridade e do estabelecimento dessa condução para os filhos. Então, os filhos vão crescendo com esse pai e essa mãe que são confusos, que ora anuncia coisas e não cumprem, que são incoerentes e são pais voláteis. Está toda hora mudando as regras, tá? Um dia é assim, no outro é assado. Então, isso traz exasperação e irritação para as crianças. Quarto, pode ir, Rodrigão. Quando as regras são aplicadas apenas à base do capricho dos pais. Então, quando regras são fundamentadas apenas por capricho dos pais, sem fundamento bíblico. Então, é mais ou menos assim, Bárbara, é proibido usar óculos. Por quê? Porque eu não quero que use. Esse tipo de regra provoca uma exasperação, uma ira, uma irritação nos filhos. Porque ele não sabe qual é o fundamento ético e moral daquela proibição. Ô fulano, faça isso. Às vezes a gente diz, faça isso por quê? Porque eu estou mandando. Mas aí é quando for afirmando a autoridade. Mas para fundamentar a regra, não pode ter uma regra fundamentada no capricho dos pais. Porque isso vai fazer com que essa criança fique confuso. Porque o capricho, uma hora, vai deixar de existir, ou ele vai abrandar, ou convivendo com outras pessoas, ele vai perceber uma incoerência no estabelecimento e no cuidado dos pais para com ele. Então, isso significa que são regras que não são verdadeiras. Isso vai colocar em xeque a autoridade e a governança dos pais na vida do filho. Entende? Então, regras que não são verdadeiras semeiam desconfiança no coração dos filhos. Quando as regras não são fundamentadas na palavra, mas sim nos seus próprios caprichos, né? Ah, minha mãe fazia assim, então nós vamos fazer assim. Tá, mas o que a sua mãe fazia era bíblico? Não, mas vai ser assim. Então você vai gerando uma desconfiança no filho acerca da sua moralidade, do seu padrão ético. E aqui eu estou falando para os crentes. Então, essa criança vai começando a crescer e vai perceber que a Bíblia não tem toda essa autoridade sobre os seus pais, como eles dizem que tem. Então, nesse conjunto todo, os filhos vão deixando, ao longo do tempo, vão sendo ensinados a deixar os seus pais, né? Devagarzinho eles vão deixando os seus pais no próprio coração, quando vão então perdendo a confiança, o respeito e vão desistindo de entender os seus pais. Pode passar, Rodrigão. Continuando, pode ir. Regras que não são claras. Então você diz para a criança, pronto, foi embora. Aí o coitado nem entendeu e não fez nada, fez um negócio de errado, você vai apanhar. Eu não te falei, acabei de dizer para você, era assim. Então, tome-lhe surra na criança. Mas a regra não foi clara, não tinha pé nem cabeça, sabe aquelas coisas assim que parece certos discursos aí de supostos filósofos, né? Pois bem, quando começava é porque iniciava, e quando iniciava dava-se começo a alguma coisa. É mais ou menos assim, às vezes nós pais fazemos isso com nossos filhos, né? É porque na nossa mente está claro, mas na nossa boca não, as palavras não são ditas claramente. Então a criança não sabe a regra. Só que quando ele falha, nós vamos lá corrigir. Então isso traz ira no coração. Porque o que é que vai acontecer? Ele vai dizer assim, não, mas isso é uma injustiça. Porque eu não sei o que está errado.
Eu não sei por que eu estou sendo disciplinado. Aí nós vamos dizer a regra agora, na hora da disciplina. Aí você diz a regra tudo bonitinho. Ah, é isso, é. Mas aí entra naquele critério que nós dissemos agora há pouco. Quando uma regra e uma disciplina, né, um castigo, é anunciado e praticado depois do ato feito. Uma vez, nós estávamos na casa de uns amigos nossos, lá, acho que era Belém, e tinha um Pedro, acho que foi o Pedro, não lembro direito não, era o Pedro, né? O Pedro era pequenininho e eram 3 irmãos, né? Então, na brincadeira lá, alguém jogou o controle remoto e bateu na televisão e quebrou, né? A tela da TV quebrou. Isso aí, a Rebeca era criança, então isso aí foi nos 2007, 2008, alguma coisa do tipo, quando TV era cara, né? Estava surgindo essas TVs de LED, sei lá como é. Aí eu imaginei, rapaz, vão arrancar o couro do Pedro para apagar a TV, né? Mas aí o casal que estava nos recebendo, nosso irmão foi lá, falou com ele, disse, olha, não pode estar jogando coisas porque danifica, quebra e tal. E a partir de hoje nós vamos estabelecer essa regra, tá bom? Não pode jogar certas coisas, bola de ping-pong dentro de casa, porque vai quebrar um vaso e tal. Se fizer isso eu vou te disciplinar, tá bom? Tá bom. Beleza, acertar, tá. Beleza. E não disciplinou a criança que quebrou a TV. Tá certo. Ele nunca tinha dito que era proibido quebrar a TV. Ele era criança, ele era 4, 5 anos, uns 4 anos. Mas olha, lembrem-se, regras não anunciadas não exigem disciplina quando são transgredidas. Tem que anunciar a norma da casa. Para eles não era, entendeu? Assim, a gente diz para a criança, olha, não faça isso, que vai quebrar. Só que você diz muito mais no sentido de conselho. Mas a disciplina é aplicada quando mandamentos são transgredidos, quando leis são quebradas. Então, ele não disciplinou a criança. Está corretíssimo. Eu sei que talvez ele sentiu muita vontade, né? Que a TV era cara. Eu sei que na hora ele olhou assim para a criança e eu vou te matar. Mas não posso. É o evangelho, não me deixa, o evangelho. Então, regras que não são claras trazem ira ao coração dos filhos. Então, se você vai estabelecer uma regra, certifique-se de que ela é clara, compreensível para o seu filho. Olha, não pode pegar a mochila daqui porque tem tal coisa lá dentro e não pode tirar a mochila daqui. Entendeu? Entendeu. Tá. Se tirar a mochila, papai vai te dar uma palmada. Entendeu? Entendeu. Pronto. Então tem que deixar claro as regras, tá? Eu trabalhei com uma pessoa aqui bem perto na Estrada da Mina ali, tinha 3 meninonas assim, mas não acreditava aquilo, rapaz. Tudo que ele falava para a filha, filha, vai buscar uma água, pai. Ah, não, pai. Vai, filha, o pai dá R$1 para você. Mas era o dia inteiro aquilo, o pai dá R$1 para você, o pai dá R$1 para você. Aí no fim nunca dava nada, né? Já passa por mentiroso. Mas eu ficava curioso com aquilo, cara, nunca tinha visto. A gente vai perdendo a credibilidade. Mas perde. Vai dar R$1 para você. R$1 não pode estar fazendo as coisas, não pode ter essa troca, né? A gente pode gratificar nossos filhos, mas não, enquanto eles estiverem na nossa casa, no aspecto familiar, dentro de cá, a nossa casa, ela não é um ambiente democrático, tá? Ela é uma monarquia, tem o rei e a rainha. Os filhos são súditos. Tudo que é deles é dos pais. E tudo que é dos pais não é deles até que os pais morram. Tem que entender. Então, os pais podem dar gratificações aos seus filhos, mas não pode estar criando a criança com troca. Faz isso que eu vou te dar aquilo, porque ele vai
corroer a sua autoridade e vai fazer com que os filhos deixem de ter os pais como seus cuidadores, como seus responsáveis. Então não pode. E é o que aconteceu com o senhor lá que o senhor João citou. Pergunte aí. As crianças, elas compram as coisas com o dinheiro que as avós delas deram. E aí, o que acontece? Lá em casa eu falo que tudo que eles têm é meu. E o que eles comprarem também é meu. Que é para eles verem como o governo comunista é ruim. Então eu empresto para eles usarem algumas coisas dentro de um limite, mas é meu. Ah, mas eu comprei com o meu dinheiro. Não, se está na minha casa, debaixo do meu governo, é meu. Então, Pedro, isso aí, quando os nossos avós nos dão alguma coisa e a gente compra um brinquedo, qualquer coisa do tipo, até o dinheiro mesmo, em espécie, isso aí é uma concessão, é um favor que os pais fazem aos filhos de possuir aquilo que receberam dos seus avós. Mas enquanto os filhos forem menores de idade e estiverem na casa dos pais, debaixo da responsabilidade e autoridade dos pais, tudo que os filhos receberem pertence aos pais. Só que graciosamente nós concedemos a vocês. Tá? Graciosamente, não esqueça da palavra graciosamente. Às vezes a gente acha isso estranho, mas é a realidade. Por exemplo, se a criança fizer um mal feito antes dos 18 anos, quem é que responde? Não são os adultos, os pais? Pelo menos, antigamente era assim, né? Hoje ninguém sabe mais como é que funciona, né? Talvez se um adolescente fizer algo de errado, ele vai ser premiado, né? Mas isso aí é o padrão do mundo e está errado. Mas por conta dessa relação de autoridade e cuidado, então enquanto as crianças estiverem debaixo da nossa autoridade e responsabilidade, os pais sempre agirão graciosamente com relação a essa questão de bens e posse. Entendeu? Quer ver um exemplo disso? Quando vão casar, quem faz a festa? São os pais. E quem tem filha, pior ainda. Banca a festa. Eu mesmo vou bancar a festa da Rebeca. Já estou sustentando a menina. Viu, Rodrigo, né? Viu, Rodrigo? Então, quando a sua filha, obrigado. A sua filha for casar, você diz, queridão, né, para o seu futuro genro, tudo que eu ia gastar na festa, eu já gastei ao longo dos anos. Tá aqui ela, linda, maravilhosa, não sei o quê. Ah, sogrão, queria uma festa, é simples, filhão, abre o teu bolso e faz. E a Rebeca já sabe. Talvez eu compre o buquê e no final me dê as folhas, é minha. Não... Porque senão, vamos ficar igual a Previdência, só tirando. Não. Vamos voltar para cá. Vamos lá então. Então, regras não claras trazem irritação aos filhos. Pode ir, Rodrigo. Castigos não conhecidos. Aí você diz para o seu filho, olha, não faça isso, porque se você fizer, eu vou te disciplinar. Mas você não disse o que vai fazer. Aí o menino fez, aí você quer disciplinar ele, e o que ele fez foi algo muito ruim. Então, lá em casa nós temos um princípio. A pena é proporcional ao crime, né? Então, transgressões mais leves, pena mais branda. Transgressões mais severas, a pena aumenta. Então, a pena aumenta, aí tem a quantidade, né? E a intensidade. Mas os castigos, quando não são conhecidos, eles trazem ira ao coração. Porque eu não sei, eu sei que tal coisa não é para fazer, mas o que é que acontece depois disso? Os pais não dizem que vão disciplinar, nem muito menos o que vão fazer se aquilo for feito, né, de transgressão. Então, os castigos precisam ser anunciados. Quer ver um exemplo? A gente diz assim, né? Vamos sair de casa, aí vamos visitar alguém. Vamos visitar lá a casa do Rodrigo lá e da Juliana. Depois eu apresento eles. Aí a gente diz para os filhos, né? Olha,
não faz isso, não faz isso, não faça passar vergonha. Aí você vai lá, o que é que o menino faz? Tudo o que você disse, mas ao contrário. Na volta para casa, a gente vem cheio de vergonha, chateado, não é? Murcho. Chega em casa, você vai dar um castigo para a criança que não havia sido anunciado. Eu vou tirar o seu Todd por uma semana. Aí o menino quer morrer. Entendeu? A Débora gosta de Todd. Vou tirar o seu Todd por uma semana. Ah, não quer morrer. Vou tirar o telefone, o joguinho. Então, não foi anunciado. Então, a criança, ao invés de aprender algum princípio, não, ele vai ficar irritado, porque tirou aquilo que ele gosta sem uma justificativa plausível. Então, lembra, nós estamos treinando os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos lá, pode ir, Rodrigo. Limites não definidos. Quando os pais falam, sempre usando, é o gerúndio, né? Então os pais, as leis estão sempre no gerúndio, andando. Não tem limites. Não há limites. Assim, há o limite, mas ele não é definido. É aquele negócio meio frouxo, né? Então, isso faz com que os filhos desistam de entender e de observar as regras, tá? Então, por exemplo, nós você vem para a igreja. Então você chega e diz assim, filho, quando estivermos no culto, então você tem que ficar sentado, né? Procure ficar quieto. Quando você precisar de algo, você me fala e tarará. Então você começa a estabelecer limites. O que é que a gente diz? Nós vamos à igreja, hein? Se você me desrespeitar na igreja, mas olha o tamanho da igreja. Várias atividades nós temos a IBD, o café, o culto, o almoço. Se os homens vão ficar, né? Porque são machos de verdade, para o estudo dos homens, tem o estudo dos homens. Cadê o limite? Aí a criança se comportou no culto, bichinho. Mas na hora do almoço, ele cometeu lá uma transgressão. Aí nós vamos dizer, eu não disse para você não se comportar na igreja, ou seja, não há limites. Aí a criança começa, tá, mas o culto e a hora do almoço é a mesma coisa. Estão entendendo a confusão que nós criamos na cabeça dos filhos? Porque não estabelece limites. Aí nós insistimos nesse erro. Chega um momento que a criança vai se comportar no culto como ela fica no almoço. Aí o pai chega, geralmente, né, para o pastor, eu não sei o que eu faço com esse menino. Não. Talvez com ele a gente saiba o que fazer. Eu não sei o que fazer com você, o adulto. Estão entendendo? Por quê? Porque não estabelece os limites. Não é claro nas regras. Não deixa conhecidos os castigos. Não diz a que se refere. Bom, agora coloca isso durante uma vida inteira. 10, 15 anos. Vamos botar até os 18, que é enquanto estão legalmente debaixo do nosso poder. 18 anos a criança sendo treinada nesse negócio. Você acha mesmo que ele vai, no futuro, ter toda uma atenção, um respeito, um amor para com seus pais? Vai ser zeloso em obedecer leis, em temer a palavra do Senhor? Não. Se ele passou a vida inteira sendo treinado de forma errada. Então, os filhos vão desistir de observar as regras, nunca sabem quais são as regras, perdem o ânimo para obedecer os seus pais. Essas são as consequências. Vou dar um exemplo agora de tudo que nós vimos, ou vou contar uma historinha aqui. É um exemplo, né? Se esse exemplo for... Como é que a gente fala quando... esqueci agora, né? Se o exemplo for... Se o exemplo tocar você, não é carapuça, tá? Não é nariz de cera, tá? Nariz de cera é a expressão que a gente usa no seminário, quando às vezes o pastor quer pregar para aquela pessoa, então nariz de cera, né? Ele muda, né? Então não é o exemplo nariz de cera. Mera coincidência, obrigado. Então, olha essa situação. Então, uma criança entra em casa toda enlameada após brincar lá no jardim. Contudo, traz uma bela flor para sua mãe. Então, aqui estou pintando aquele quadro bem romântico, né? Aí a criancinha foi lá, brincou no jardim, mas tinha chovido à noite, né? Então, tem barro e tal.
E aí ele ficou todo sujo de lama. Só que quando a mãe diz assim, está na hora do almoço, aí a criança volta, eu vou levar uma flor para agradar a minha mamãe. Aí pega uma florzinha que tem lá, qualquer florzinha que tem lá. Aí a criança entra em casa, toda enlameada. O que geralmente as mães, eu estou usando as mães dentro do exemplo, mas nossos homens também, né? O que geralmente a mãe vai ver, a primeira coisa que ela vai ver, a flor ou a lama? A lama. A lama. Aí ela vai fazer o quê? Ô filho, que maravilha que você está sujando o carpete ou a sala. Não. Ela vai descer a ripa, né? Reclamar e tal, e tome-lhe a repreensão. Pode às vezes até disciplinar. Mas veja, nunca foi dito que não podia entrar sujo de lama naquele dia. O que é dito é assim, olha, limpa o pé, cuidado para não sujar. Estão entendendo a confusão que nós fazemos às vezes? Não dar regras claras, não anunciar o castigo, não dizer quais são os limites. Se saiu para brincar na terra, lá no jardim, choveu ontem, os pais têm que presumir que vai ter lama. Não quer que entre sujo de lama naquele momento, tem que dizer, olha, não entra sujo de lama quando voltar. Mas, infelizmente, todos nós fazemos isso. Nós damos, às vezes, uma regra quase que universal. A criança nasce, não suje, não entra em casa sujo. Aí não dizemos mais. Aí o menino está com 20 anos, a gente quer que ele lembre daquilo ainda. Mas, enfim, aí deu aquela bronca violenta. A florzinha da criança até murchou, morreu. Né? Então a criança aprende que agradar a mãe pode se tornar perigoso. Ele pegou a plantinha, a flor para agradar a mãe. Então, diante daquilo, ele vai entender o seguinte, olha, é um pouco arriscado agradar a minha mãe, né? Há um risco iminente de morte. Então, é meio difícil agradar, né? Então, veja, nós estamos treinando essas coisas, né? É meio arriscado agradar os meus pais, né? Isso pode trazer danos físicos. Ou vai dar bom. Exatamente, campo minado. É isso mesmo. Mas olha que coisa interessante, nesse caso dessa mãe aqui. Aí, ela é uma mãe crente, então o Senhor lhe deu discernimento, ela levou com o filho. Aqui no caso da flor é uma menina, né? O menino ia trazer um graveto de pau, uma lagartixa, um sapo, um rato, alguma coisa do tipo. Os meninos raiz, né? Talvez os meninos Nutella ia trazer a flor, mas eu estou considerando os de verdade. Então, um rato, uma lagartixa, um sapo, ou um pedaço de lama. Olha aí, mãe, para a senhora. Então, a mãe, poxa vida, eu não deveria ter feito assim e tal. Então, o coração está pesado. Isso aqui é mera coincidência se já aconteceu com qualquer um de nós. Aí o coração fica pesado com isso, né? Aí no dia seguinte, a criança pintou o 7, de verdade, sem dó nem piedade. Fez um negócio terrível, terrível mesmo. Aqui eu estou usando só desrespeito. Mas o menino fez algo assim que merecia uma surra a cada 3 segundos. Só que a mãe está com peso na consciência, por causa de ontem. O que geralmente os pais fazem nessa situação? O que fazem? Compensação. Ele faz o quê? Não faz nada. Não disciplina o filho. Por quê? Porque o coração está pesado. Fica com peso na consciência, o coração está pesado, então a mãe não corrige. Ou o pai não corrige. Então, o que é que você está imprimindo no coração do seu filho? Ele não saberá quando te agradar, ele não sabe quais são as leis de verdade, porque ele recebeu uma bronca quando quis te agradar, e quando ele te desrespeitou, ele recebeu um elogio, uma recompensa. Então, ele está sendo treinado de uma forma completamente errada. Sem limites, sem regras claras, sem um castigo adequado. O que é que a mãe deveria ter feito no mesmo dia lá da bronca errada?
Há um texto bíblico que trata sobre isso. O sol não pode se pôr sobre nossa ira. Ela deveria ter ido e se reconciliado com o seu filho. Pede perdão, arrepende-se, bola para frente. No outro dia a criança cometeu o maior desastre, aí ripa na chulipa para ele aprender que comer sabão não pode e tal. Entendeu? Mas nem sempre fazemos isso. Então você vai criando um coração completamente exasperado, irritado, porque ele nunca sabe o que fazer com os seus pais. Não sabe o que fazer. Bom, mas se isso aconteceu com alguém aqui, é coincidência, mera coincidência, e bote coincidência nisso. Vamos lá. Já caminhando para o fim. Vai lá, Rodrigão. Pode passar. Próximo. Aí. Então, veja, a criança pensa, no dia que ele fez o desrespeito e a mãe não fez nada, a criança vai pensar o seguinte: no dia da flor quase me mataram por nada, né? Mas hoje fiz algo horrível e não aconteceu nada. Então ela nunca sabe quais serão as consequências das suas ações. Quando foi gentil, recebeu bronca. Quando foi desrespeitoso, recebeu gentileza, recompensa. Então ele não sabe quais são as consequências das suas ações. Então isso gera uma instabilidade no coração dos filhos e por isso que os filhos se desanimam em compreender e obedecer os seus pais. Pode ir, Rodrigo. Por que os pais mudam de limites? Porque nós toda hora estamos mudando os limites. Por que nós não mantemos as coisas de forma constante, né? Mas estamos sempre nessa mudança constante das leis. Então, em parte, por duas coisas. Primeiro, porque os pais são preguiçosos nessa questão da disciplina. Porque a disciplina é um trabalho. E todo trabalho dá trabalho. Cansa, exige dependência do Senhor. Então, os pais são, infelizmente, essa é uma realidade. Nós muitas vezes fazemos o errado por causa da preguiça, o pecado da preguiça nos impede de fazer o que é certo. E por isso nós não nos dedicamos a uma disciplina planejada, porque exige esforço. Planejamento exige esforço, mas fazer as coisas aleatoriamente não. Então, preguiça, infelizmente, é uma das coisas, tá? Segunda coisa, infelizmente, nós pais desistimos rápido demais. Se nós não vemos mudança imediata ou se o filho insiste em desobedecer por mais de 2 dias seguidos, então nós imediatamente já desistimos de permanecer firme naquela resolução. Então, sem perseverança não há mudanças, então nós desistimos rápido demais. Mesmo quando estabelecemos um princípio bíblico, que aí o princípio bíblico exige o esforço, quando nós não conseguimos enxergar o fruto que queríamos, no tempo que queríamos, nós imediatamente abandonamos a palavra do Senhor e voltamos, como o cão volta ao vômito, voltamos para a nossa preguiça e para a falta de dedicação. Pode ir, Rodrigo. O que é que os pais querem? Então veja, queremos compreensão, paciência e misericórdia por parte dos outros, mas aqui é por parte dos filhos. Mas não somos compreensivos, pacientes e misericordiosos com nossos filhos. Quando nós erramos, nós queremos que os outros sejam misericordiosos conosco. Quando existe uma confusão, nós queremos que as pessoas nos compreendam, nossa situação e tudo mais. Mas quando nós vamos lidar com os nossos filhos, nós não fazemos nada disso. Somos implacáveis, impacientes, não misericordiosos. É olho por olho para com os filhos, mas para conosco nós sempre apelamos para a graça. Então, isso mostra que uma área da nossa vida precisa, de fato, se voltar para o Senhor. Tá? Então, preguiça e a desistência rápida demais por conta da falta do amor cristão aplicado no relacionamento com os filhos. Então isso faz com que desistamos e mudamos as regras, as leis, os julgamentos, os limites, tudo quase que constantemente. Bom, por fim, pode ir lá, Rodrigo.
pastor. Eu penso que é interessante nós pensarmos também em relação a isso, que muitas vezes nós pais somos muito hipócritas com nossos filhos, porque cobramos talvez uma obediência, né, deles, sendo que nós, em relação a Deus, não obedecemos. Até as leis também de Deus, quanto às leis que nós estipulamos para os nossos filhos, nós mesmos transgredimos. Então, eu penso que temos que ser mais flexíveis também na cobrança em relação a eles, porque nós também somos muitos falhos. Então, entra no que nós dissemos, falta de compreensão, paciência, misericórdia, é isso mesmo. Há um aspecto de hipocrisia, sim, tanto no fato de exigirmos a perfeição deles, quando nós não somos, como também o aspecto da hipocrisia, que é determinar coisas para eles que nós não observamos. Então, isso mina a autoridade no coração dos filhos. Eles começam a não ter mais... eles não sabem em que se firmar, né? Então, isso acontece. Nós vamos tratar disso na próxima EBD. Não da hipocrisia, mas dessa questão. Que envolve a hipocrisia, né? Mas dessa questão do acompanhamento nosso para com as regras e a exigência para que se obedeçam, né? Fala, Rodrigão. Por fim, outra coisa que exaspera os nossos filhos é o excesso de regras. Então, a criança não pode fazer nada. Não respira, agora respira, né? Não fala, então, sabe? Então, tem casas que tem regras para tudo. E é um excesso de regras. Então, muitos pais acham que o excesso de regras parece disciplina, mas não é, tá? Sabe por quê? Porque toda regra exige cumprimento. E se a regra exige cumprimento, exige que os pais acompanhem o cumprimento daquela regra, que aí vai entrar no que o Kaique falou agora. Então, os pais devem verificar o cumprimento das normas estabelecidas aos filhos. Quando um pai deixa de verificar esse cumprimento, demonstra para o seu filho que não deve ser levado a sério, que não é digno de confiança, pois o acompanhamento e a exigência de cumprimento são instáveis. Não é um monte de regra? Então você vai deixar de ser um pai e vai se tornar um policial, um detetive, se você quer que as regras sejam cumpridas. Se não, você vai observar hoje, amanhã não, observa no dia depois, no outro não. Então é instável o acompanhamento e a verificação se as regras são cumpridas. Aí entra naquilo que já vimos. A criança hoje é disciplinada porque fez algo de errado. No outro dia, o mesmo erro é feito e nada acontece. Então, o excesso de regras não é bíblico e não é benéfico. Não é benéfico. Isso é extremamente maléfico, tá? Maléfico. Pode ir, Rodrigo. Uma vez que um pai determina uma regra, toda vez que ela for violada, ele, pai, necessita ficar ciente disso e executar o castigo definido. Então, se você estabeleceu uma regra, você precisa zelar pelo cumprimento dela e quando ela for transgredida, você precisa aplicar o castigo correto, aquilo que você já anunciou. Por isso que uma multidão de regras gera instabilidade, tá? Desconfiança e assim por diante. O acúmulo de regras não é bíblico. Eu não vou ler os textos, só vou dar os exemplos por causa do nosso horário. Quando Deus criou Adão e Eva, no Gênesis, quantas leis o Senhor deu a Adão? Quantas? Uma. Um mandamento: não coma da árvore do bem e do mal, porque se você comer, você vai morrer. Quando Adão comeu, o que foi que aconteceu? Deus executou a disciplina. Morreu. Uma lei. Deus tirou o povo de Israel do Egito, chegou o momento apropriado de fazer uma celebração lá, celebrar a aliança, e o Senhor então vai estabelecer as suas leis para o seu povo cumprir. Você tem mais de 1 milhão de pessoas, quantos mandamentos o Senhor entregou para o seu povo? 10, não foi 100. Foram 10 mandamentos para o seu povo. E todas as vezes que alguém quebra um mandamento, Deus aplica a justa punição.
Mas aí passaram-se 40 anos, o povo já estava na véspera de entrar na Terra Prometida, já era a segunda geração, né? Porque a primeira geração morreu no deserto, a segunda geração e a terceira também, né? A segunda foi a que saiu do Egito e nasceu outra no deserto. Aí Moisés chama todo mundo em Deuteronômio 30 e vai dizer para ele o seguinte: olha, o resumo de tudo que já foi dito e anunciado pelo Senhor é... Aí ele apresenta a bênção e a maldição. Quantos capítulos contém a bênção e a maldição? Só um. E quantas leis fundamentam a bênção e a maldição de Deuteronômio 30? Se você for ler, você vai ver que só tem uma. Amar o Senhor acima de todas as coisas, com todo o teu coração, toda a tua força, acabou. Se fizeres isso, eu vou aumentar a tua sementeira, tua mulher vai parir adoidada e não vai faltar isso, e nararara. Agora, se não me amar, eu vou trazer a doença, a pestilência, teu filho vai nascer doente, vai morrer ripa na chulipa. Então, o excesso de regras não é bíblico. O excesso de regras não faz bem, porque ele exige que nós os cumpramos. E nós, se não cumprirmos, não vigiarmos o seu cumprimento, transmitiremos volatilidade, falta de confiança, instabilidade aos nossos filhos. Beleza? Vamos parar por aqui e domingo que vem eu vou continuar, porque aí nós vamos falar da parte positiva, que é o estabelecimento das regras. Pode. Se as crianças quiserem ficar, pode ficar também. Então, domingo que vem nós vamos tratar sobre o estabelecimento das regras, que é a parte positiva, que é criar na disciplina e na demonstração do Senhor.